Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da FUVEST 2021, primeira fase, questão 50, que diz o seguinte. Um mol de gás percorre o processo cíclico A, B, C, A. Conforme no diagrama pressão-volume, conforme mostra na figura, sendo que a etapa AB é isobárica. Isobárica porque, olha, a pressão se mantém num patamar, pressão constante, isobárica. BC é isocórica. Gente, isocórica é mesmo que isométrica ou isovolumétrica, né? Em grego, coros, né? Então, tem a ver com o volume ser constante. E a etapa CA é isotérmica. Então, essa aqui é uma curva isotérmica, a temperatura é uma só e o teu gráfico está coincidindo com essa curva aí. Considere as seguintes afirmações. Então, ele faz 3 afirmações aí, que a gente vai ver detalhadamente, e ele quer que você diga o que é certo e o que é errado aí nelas. Legal? Bem, da termodinâmica, eu costumo dizer assim, ó, você tem uma determinada quantidade de calor que você coloca no sistema, que pode se transformar em trabalho ou em variação de energia interna. Energia interna, fica pensando aqui assim, ó, eu tenho tudo a ver com temperatura, porque a temperatura é a medida da agitação molecular, tá? E normalmente as literaturas mudam a ordem disso aqui, eu prefiro pensar assim, para que fique todo mundo com sinal positivo bonitinho, tá? Então vamos ver o que acontece. Quando o calor é maior do que zero, quer dizer que o gás recebeu calor. O gás recebe calor. Legal? Quando Q é menor do que zero, o gás cede calor. Legal? Vamos lá. O que acontece com o trabalho? O trabalho vai ser positivo, ó. Tá vendo que está indo de A para B? Opa, desculpa aí. E o volume está aumentando. Nesse caso, o gás vai estar expandindo. Tá legal? Então, o trabalho vai ser positivo quando o gás expande, quando a variação de volume é positiva. Legal? Você pode pensar da seguinte forma, né? O gás, ele está trabalhando sobre o ambiente, então ele está se expandindo, empurrando as outras moléculas que tiverem para fora, né? Quando o trabalho é negativo, é porque a variação de volume é negativa. No caso, se você tiver uma contração, como por exemplo, o que está acontecendo de A para C, o trabalho é negativo, então a variação de volume é negativa. Legal? Finalmente, a variação de energia interna tem a ver com temperatura, tá? Então, a variação de energia interna é maior do que zero, quando a variação de temperatura é maior do que zero, é igual a zero quando você tem uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura não varia, e finalmente a variação de temperatura vai ser menor do que zero, então você vai ter também perda de energia interna. Basta a gente lembrar que a temperatura é a medida da agitação molecular, portanto, da energia interna de um gás. Legal? Eu acredito que com isso fica tranquilo a gente responder um a um desses itens aí, tá? Então, o gás libera calor tanto na etapa BC, daqui para cá, quanto na etapa CA, daqui para cá. Legal? Então vamos ver passo a passo o que acontece aí. Né? Na BC, a variação de volume é igual a zero. Legal? Como a variação de volume é igual a zero, o gás não trabalha nesse momento aí. Mas a variação de temperatura vai ser negativa. Porque eu estou passando de uma isotérmica que está mais alta, para uma isoterma que está mais baixa. Então, a temperatura aqui vai ser, em C vai ser menor. Então, eu vou ter que a variação de energia interna é menor do que zero. Isso aqui no trecho
BC. Legal? Então, ó, o que eu vou ter? Ó? Quantidade de calor é igual a variação de energia interna mais o trabalho. Legal? Então, quantidade de calor vai ser, ó, a variação de energia interna é negativa, ó, e o trabalho é zero. Então, quer dizer que a quantidade de calor que o vai receber vai ser, a quantidade de calor é negativa. Quando a quantidade do calor é negativa, o gás cede calor. Então, nesse trecho aqui, ele vai ceder calor para o ambiente. Legal? Então, no trecho... No trecho BC, ele vai ceder calor. Então, agora vamos ver o que acontece no trecho CA. De C para A, o que a gente vai ter? Ó? A variação de temperatura é igual a zero, porque ele está numa exotérmica. Então, a variação de energia interna é igual a zero. E o trabalho vai ser negativo, porque ele está se contraindo. O volume vai estar diminuindo nesse trecho aqui. Legal? Então, o que você vai ter? Ó? Como calor, variação de energia interna, mais trabalho. Legal? Como a variação da energia interna é zero e o trabalho vai ser negativo, o calor vai ser negativo também. Então, da mesma forma, ele vai ceder calor. Então, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Então, o item número 1 é verdadeiro. Deixa eu botar até em outra cor para a gente lembrar aí, para ter que voltar. Verdadeiro para o item 1. Tranquilaço até aí? Vamos ver o item 2. O módulo trabalho realizado por gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Bem, na etapa AB, nossa, esse ia ser o pior A da história do universo. Continua ruim, né? Deixa eu começar a letra bonitinha aqui, ó. Em AB, você vai ter um aumento de volume. Em AB, você vai ter uma variação de volume positivo. Então, o trabalho vai ser positivo. Legal? Nossa, hoje eu tô atacado de fazer letra ruim. Então, para o trecho AB, tudo bem. No trecho BC, o que vai acontecer? Ele vai estar num patamar aqui, ó. Então, a variação de volume vai ser igual a zero. Como a variação do volume vai ser igual a zero, o trabalho é igual a zero. Ele está dizendo que é não nulo. Opa, em BC é nulo. Então, essa daí é falsa. Vamos escolher outra cor aí para o item 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto em AB quanto em CA. Gente, essa aqui é tranquila de responder. Ó. Se você tem um gráfico de isotermas, eu já falei aqui por alto, mas eu vou falar de maneira mais detalhada. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma temperaturazinha, aqui eu vou ter uma temperatura média, aqui eu vou ter uma temperatura zona. Quanto mais para cima estiver a sua isotérmica, maior a temperatura. Então, eu posso dizer, ó, que a temperatura de B é maior do que a temperatura de C, e a temperatura de B também vai ser maior do que a temperatura de A. Legal? Então, o gás tem sua temperatura aumentada de A para B. Bem, de A para B aumenta. De A para B, a variação de temperatura, ela está indo para uma isoterma mais alta. Então, de A para B, tudo bem. E de C para A? De C para A, a variação de temperatura vai ser negativa, porque... Desculpa, de C para A ele está numa isoterma. Né? De B para C que a temperatura diminui. Né? E de C para A ele vai estar numa isoterma. Então, a variação de temperatura vai ser igual a zero. Legal? Então... essa daqui, ele diz que aumenta e aumenta, não. Então, essa é falsa. Bem, assim, o que a gente tem? Ó? 1 verdadeiro, 2 falso e 3 falso. Somente a 1 é verdadeira. Letter B de Beatles. E não se fala mais nisso numa questão bonitinha, exigindo uma base séria de conhecimento teórico, sem uma conta para fazer. Muito bonita a questão. Bem, é isso.
Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.